Família Tricolor, sempre sincero eu serei com vocês. Quando eu criei esse canal, é porque tinha um problema particular, que era a saúde da minha mãe, mas tinha uma coisa que sempre me incomodou também, que era ver comentários, reportagens, opiniões sobre o Fluminense que eu não concordava, que eu não achava que condizia com a verdade. Ok? Eu sempre acreditei que era equívoco, não vou entrar no campo da maldade, mas eu sempre quis falar sobre isso. E mais uma vez, eu sempre faço o contraponto do que eu ouço por aí. E eu quero trazer para você esse contraponto e saber se você concorda com a gente ou não. Para começar, primeiro jogo depois de muito tempo parado. Erramos muito, não é para passar pano, mas é para dar tranquilidade. Porque se não tiver tranquilidade, a gente não acerta. É o primeiro jogo apenas. Tem que trabalhar, ver onde errou. Rapaziada, tá esse ritmo de jogo. Eu sei que muitos vão falar, mas ficou um tempão treinando. É, o adversário também. Todos eles. Sem exceção. Então, temos que ir pontualmente no erro, mas no erro certo. Naquele erro ali que tem que ser mudado. Não é falsos erros. Ok? Não é tratar do assunto direcionando ele para quem a gente não gosta. Como eu já vi alguns comentários tipo Martinelli jogou mal, o Milan se machucou. Não foi isso aí não. Eu queria entender por que de tanta dificuldade o Zubeldia fazer a leitura correta do jogo. Porque eu entendo que ele não foi omisso. Ele não foi omisso, ele tentou. Mas ele tentou pela forma errada, desde o início do jogo. Escalou errado, mexeu errado. E eu quero comentar isso com vocês. Por quê? Esse é o contraponto que eu trago. Não é que eu seja o dono da verdade. Por isso, eu quero que vocês acompanhem o vídeo até o final. E depois me conte a opinião de vocês. Ok? Vamos falar de Fluminense, mas com sinceridade, sem terrorismo, sem sensacionalismo. Ok? Vem com a gente e vamos acabar, me ajude a acabar com a covardia que a diretoria está fazendo com o nosso maestro. Vem comigo, depois da vinheta a gente conversa. Diga lá, mano velho, diga lá, Tricolinda, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês. Um domingo abençoado para todos nós, ok? Eu ontem não fiz o pós-jogo, porque eu queria analisar bem a repercussão dessa derrota, né? Que esse empate em casa, mesmo com gol no final, pra gente é derrota. Só que eu vejo muita gente tocar terror. Que o Martinelli foi mal, que o Hulk foi mal, mas nós vamos chegar lá. Vamos comentar sobre isso. Mas antes, quero convidar vocês a deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente, para que mais tricolores possam receber essa análise e deixar a opinião de cada um deles, ok? Desde já, meu muito obrigado, família. Muito obrigado. Galera, vamos começar aqui de boa? Olha só, Fluminense não foi bem. Também não foi mal, ok? Teve atitude, mas não teve inteligência. Mas aí eu jogo na conta do Zubeldia. Zubeldia está bem acima dos dois últimos que passaram. Ano-luz. Zubeldia está muito acima de Retranca Menezes, de Renato Preguiça. Zubeldia está muito acima. Mas ano-luz. Mas tem algumas coisas que nós temos que fazer críticas construtivas. Ok? Não para pegar no pé do treinador, mas para poder tentar entender o porquê das decisões. Por exemplo, essa teimosia de deixar Savarino no time. Savarino joga muito quando é amistoso, quando é equipe fraca,
Porque aí a marcação é frouxa, ele fica à vontade, ele pode trabalhar tranquilo. Se tiver jogo a vera, a marcação mais firme, ele some, cara. Ele some. Outra coisa, Serna. Serna é jogador reativo. Não dá para você começar com Serna um jogo dentro de casa onde você precisa ser ofensivo. Não dá, não é do Serna. Não é do Serna, não tem como. Então a gente tem que acordar para isso. Ok? Não é à toa que quando saiu Serna e Savarino, entrou Canóbio e John Kennedy, a atitude do Fluminense mudou, pô. A atitude da equipe foi outra. Por quê? A equipe passou a jogar ofensivamente. O Canóbio, o JK, não tem medo do embate. Não tem medo de pedir jogo, de propor o jogo. Não se esconde na lateral do campo. Os dois não ficam recuados próximo ao lateral, esperando o adversário. Então nós temos que acordar para isso. Eu não sei qual é essa dificuldade que o Zubeldia tem em fazer essa leitura. Outra coisa, eu não entendo. Como é que nós temos o artilheiro da competição e ele me deixa o cara no banco? O artilheiro do Fluminense no brasileiro é John Kennedy. E ele começa com um centroavante artilheiro no banco. Alguém consegue me explicar isso? E a gente sabe que o Hulk de centroavante não rende. O Hulk cansado, só foi melhorar quando jogou pelo lado direito do ataque. Centroavante perdeu gol pra caramba. Não é a dele jogar ali. Eu entendo a intenção do Zubeldia, manter o Hulk mais próximo possível do gol. Mas a do Hulk não é jogar próximo ao gol. Eu já comentei com vocês aqui. O melhor momento do Hulk no Brasil foi ele jogando pelo Atlético, tendo a liberdade de fazer o pêndulo. Hora na direita, hora na esquerda, hora por trás do centroavante. E o centroavante à frente dele, que é no caso o Paulinho. E ele pode repetir isso com o JK, com o Cano. Não tem o porquê cometer esses erros bobos. Eu já estou vendo crítica ao Hulk, que o Hulk não jogou nada, perdeu gol. Irmão, o cara tá parado um tempão. É o primeiro jogo oficial, deixa o cara pegar ritmo. Que o Martinelli foi uma atuação tosca do Martinelli. Não é tosca, não. É que o Martinelli todo jogo joga pra caramba. Ele só foi um ser humano normal. Só isso. Foi um jogador que jogou na média, não jogou acima da média, como a gente está acostumado com ele fazer, pô. Também a gente pode jogar na conta do tempo parado. É o primeiro jogo à vera. Isso conta, galera. Isso conta. Amistoso ajuda, mas não é a vera, é diferente. O sentimento, o emocional, é tudo diferente. Ok? Então vamos ter tranquilidade com os nossos jogadores para que eles possam desempenhar o melhor papel possível. Agora temos semana cheia, só vamos jogar domingo. Ótimo! E já teremos a estreia do Thiago Silva contra o Grêmio. Isso é ótimo. Nós perdemos aí, provavelmente perderemos, né? O Milan e o James, os dois por contusão. Eu acredito que a zaga lá seja Thiago Silva e Ignacio. E já deixo o recado aqui pro meu treinador. David Schultz, leva o garoto pro banco. Confia no futebol desse garoto, que ele é muito bom. Já mostrou isso em campo no profissional. Confia no garoto. Confia. Poxa, precisamos dar moral para os garotos da base quando o momento deles chegam. Ok? Outra coisa, Milan jogou, coitado do rapaz. Primeira vez não, né? Mas começou o jogo de titular, tá ali, legal, o time principal se contundiu. Eu ainda acho que não era para ele começar de titular. Eu ainda acho. Porque eu não sei se ele tem essa bola toda acima do Freitas. Você vê muita gente fazendo campanha, não é porque o Milan é melhor do que o Freitas. Tu vê os caras fazendo campanha porque os caras têm birrinha do Freitas, só isso. Ponto.
Só tô sendo sincero. Não é falar que o Freitas é o Maldini, é o Ricardo Gomes, é o Mauro Galvão, não é isso. É questão de ter discernimento. Os caras querem qualquer coisa no lugar do Freitas, mas não é porque o Freitas é ruim. É porque eles não gostam do Freitas. Só isso. É birra babaca que parte da mídia planta na cabeça de certos torcedores. Se o adversário bater um tiro de meta, a bola entrar no ângulo, a culpa é do Freitas. Vocês entenderam como é que funciona? É mais ou menos isso. Mas que o Papai do Céu abençoe que a recuperação, tanto do Milan como do James, seja a mais rápida possível. Que tudo corra bem, ok? Agora tem mais uma coisa que eu quero falar do Zubeldia. Zubeldia não se omitiu, mesmo começando o jogo errado. Para mim começou errado, minha opinião, ok? E eu aqui falo com propriedade, porque eu já havia passado essa escalação antes do jogo, na minha opinião. Não tem como ele deixar Canóbio e John Kennedy no banco para botar Savarino e Serna. Não existe essa possibilidade. Se é um pensamento sério, objetivo, buscar a vitória, então essa possibilidade não existe. Tá? E uma outra coisa que me incomoda, a leitura de jogo durante a partida. Vamos lá. Se ele tirou, ele fez a leitura certa a primeira. Identificou os dois como dorme. O Serna e o Savarino. Os dois estavam mal demais. Tirou os dois. Beleza. Botou John Kennedy e botou o Canóbio. O time cresceu. Irmão, se a gente está vendo que os caras estão fechadinhos, os caras estão ali, estavam com a menos já. Cara, a solução é o X1. Quando ele tirou o Hércules para botar o Cano, ele fez errado. Ele fez errado. Eu acho que não era botar o Cano naquela hora. O Hulk já estava cansado. O Hulk sentiu o ritmo de jogo. Ele podia até tirar o Hulk e meter o Soteldo. Mas já que tirou o Hércules, tudo bem, mas botava o Soteldo. Por quê? Galera, a gente está em casa. A gente precisa buscar o resultado. Estava com a mais. Então a marcação deles estava certinha, mas praticamente não tinha sobra. A sobra deles é só na boca do gol. Então se você bota um Soteldo, ninguém em sã consciência vai largar um Soteldo no mano a mano, com um marcador só. Quando o Soteldo bailar o primeiro, desmontou a estrutura da zaga. Porque alguém vai ter que largar o jogador do Fluminense para ir cobrir o marcador do Soteldo. É simples isso. Isso é simples. Isso aí eu não estou aqui inventando a roda. Isso é de conhecimento de quem acompanha futebol. Mas não, ele botou o Cano para o Cano ser mais um dentro da área para ser marcado. O zagueiro que estava marcando o John Kennedy marcava o Cano. Um zagueiro só marcava os dois. Por quê? Estavam os dois embolados dentro da área. Em vez de abrir, arrumar trabalho para que a zaga desse espaço, para que a zaga se desestruturasse, não, facilitou o trabalho da zaga. O gol do Ignacio no final foi estrela. Foi mais estrela do que outra coisa. Então eu acho que o Zubeldia tem que abrir o olho com carinho para isso aí, ok? Também aqui a crítica é construtiva. Não estou aqui falando que o Zubeldia tem que sair, que ele está errado, que ele é ruim, que ele é ruim. Não. Esquece isso. Que não tem essa finalidade, não. A finalidade aqui é críticas construtivas e tentar fazer o melhor pelo clube. Sem viés. Tá? Eu não estou aqui fazendo campanha para John Kennedy ser vendido. Porque a impressão que fica, eu já falei isso no vídeo passado, eu torço para estar errado, essa minha impressão, eu não posso afirmar isso, é só uma impressão, que a compra do Castilho errada, principalmente pelo alto valor, não vai nos prejudicar só pelo alto valor. É que a diretoria pode estar querendo dar um jeito de empurrar o Castilho para ter mais utilidade a qualquer custo. E uma oportunidade para isso
é tentar vender o JK, mesmo ele sendo o artilheiro da equipe, mesmo ele sendo o jogador mais perigoso do nosso ataque. Por que isso? Porque eles não estão muito preocupados com o Fluminense. Estão preocupados em tampar a cagada deles. Eu espero estar errado. Aí vem esse papo de que John Kennedy ofereceram 8 milhões, o Fluminense pediu 12, aí agora eles aumentaram para 10. Irmão, John Kennedy é para sair no mínimo por 25. No mínimo por 25. No mínimo. Tem outros jogadores de outros clubes que não têm a menor projeção e que vão ser bem mais caros do que o John Kennedy. Vamos acordar. E vender Bernal não vai resolver o problema do clube, e vender John Kennedy também não vai. Não vai. Eu, particularmente, eu acho, e é uma forma que não é ideia minha, tá? O Mário fez isso em 2023, eu acho que no momento é o ideal, aproveitar a chegada do Hulk e do Thiago Silva e deixar o time como tá, deixar John Kennedy aqui, porque eu acho mais fácil a gente ter sucesso com esse elenco e conseguir boas premiações nas competições do que desmontar o time agora e cair numa crise horrível e não brigar por nada. Repito, se for botar para vender John Kennedy, não vai adiantar muitas coisas. Por quê? Porque vai querer sair para comprar, aí vai comprar mal como sempre comprou mal. Ah não, mas a dívida vai lá para frente. É que agora vai entrar... mas não deixa de ser Fluminense devendo. Na verdade, não quer solucionar o problema, quer empurrar com a barriga. Então isso aí é uma coisa que nós temos que ver isso com carinho. Ok? Temos que ver isso com carinho. Tá, família? E outro assunto que me deixa muito assim incomodado, principalmente diante da diretoria e do Zubeldia em relação ao Ganso. Por que essa sacanagem com o Ganso, cara? Por que essa covardia com o Ganso? Esse jogo contra o Bragantino era ali para 30 minutos, mais ou menos, segundo tempo. O Acosta estava cansado. Entrar o Ganso. Eu fiquei assim, chocada. Ganso ali ia ter a opção de achar uma bola e a gente ganha tudo na área, na disputa das jogadas. Mas era como se fosse o casamento. Por que essa covardia com o Ganso? Cadê a diretoria aí, na época, seu Mário Bittencourt, para renovar com o Ganso, para conversar com o Ganso? A gente senta em 10 minutos e resolve. Então por que essa palhaçada de perseguir o Ganso? Por que essa sacanagem? Vocês esqueceram que o Ganso não é ídolo? Pra que vocês fizeram aquela homenagem de 300 jogos pro Ganso? Belíssimo, belíssimo. Onde você vê a família do Ganso ali, todo mundo tricolor declarado, ama o clube, a paixão total, e vocês fazem essa sacanagem com essa família, cara. Não dá pra gente programar alguma coisa. Por que isso? De qualquer forma, assim, um dia a gente... Por que sacanear a família tricolor? O Ganso é ídolo. Para de ir pela cabeça de quem não é tricolor, cara. Porque tem alguns que se dizem tricolor, mas na verdade é mais jornalista. Do Fluminense só quer a fofoca. Não quer nem o assunto produtivo, só quer a fofoca. Porque o que dá ibope pra eles é a fofoca, pô. Vamos respeitar o nosso craque, vamos respeitar o nosso ídolo. Tem muito torcedor insatisfeito com a sacanagem que estão fazendo com o Ganso. E o Ganso foi só mais uma vítima dos dois últimos treinadores. Foi só mais uma vítima. Agora, temos que chegar ao ponto aí do Zubeldia botar a moral e falar, não, eu quero contar com o Ganso, porra. Eu quero contar com o Ganso. Porque o próprio Zubeldia já falou isso. Então, a primeira premissa que eu tenho é que é a diretoria que não quer liberar. Agora, vamos parar com isso, deixa o Ganso jogar. Tá fazendo falta dentro do clube, tá fazendo falta dentro de campo, pô. Mas quando o Ganso for jogar, não bota o Ganso do lateral esquerdo, de volante, de zagueiro. Ganso é meia esquerda, é criador, inteligente, é craque, é gênio. É talento puro, reconhecido mundialmente.
Então, não vamos fazer o nosso clube virar chacota para os nossos adversários. Vamos valorizar e ter uma responsabilidade com os nossos ídolos, por favor. Vamos ver se contra o Grêmio o Ganso já passa a ser relacionado e já vai pro jogo. Vamos parar com essa sacanagem. Ok? Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês, família tricolor. Quero saber a opinião de vocês. Desde já, obrigado pela companhia. Sempre muito bom tê-los por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. E nunca se esqueçam. Tamo junto, Fusão. A lealdade tricolor, ela é imensa. Respeite o nosso maestro. Respeite os ídolos do Fluminense. Ok? Até a próxima, a gente se vê por aí.